Olá, aqui é o Otávio Dalvi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de entrar no assunto, que é um assunto muito interessante e um vídeo um pouco mais demorado, eu gostaria de pedir que você que acompanha o canal, que gosta do conteúdo, se inscreva para estar sempre atualizado sobre os vídeos. Só clicar aí em se inscrever no canal, embaixo do vídeo, e curta também o vídeo se você gostar e compartilhe com seus amigos que possam ter interesse no tema. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu busco sempre responder e atender os comentários que são deixados no canal. Então é esse meu pedido, se inscreva, curte, comente e compartilhe com seus colegas. Vamos ao assunto. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema muito importante, que é a automatização de processos no QGIS. O que é essa automatização de processos? O QGIS ele possui vários algoritmos, vários complementos que permitem que a gente faça várias atividades e muitas vezes a gente usa vários deles para chegar em um objetivo. Por exemplo, para gerar um mapa de declividade, para gerar uma área de pressão permanente, que é o caso do assunto que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Então a gente precisa encadear vários algoritmos. Quando a gente faz isso repetitivamente, ou seja, a gente precisa de fazer isso para vários projetos, então a gente já cria uma rotina de como a gente vai fazer isso. Então o QGIS permite que a gente crie modelos que execute essa rotina para a gente. Então a gente não precisa de toda vez fazer processo por processo, a gente apenas informa para ele a gente quer executar essa rotina, e ele vai fazer a rotina completa sem intervenção do ser humano, sem intervenção do operador. Então ele agiliza muito o trabalho e você se torna muito mais eficiente. Antes de começar, eu vou abordar algumas coisas que é referente ao projeto. No projeto de hoje, eu vou fazer uma simulação de app. Eu vou gerar as apps de acordo com o Código Florestal. Então, por exemplo, nós temos aqui uma propriedade rural com vários recursos hídricos, represa, nascentes, rios de diversas larguras, e a gente vai inserir mais algumas informações ali extras, por exemplo, uma lagoa que não existe, né, para vocês verem que dá para fazer uma diversidade grande de atividades. O que acontece? O Código Florestal prevê uma largura de app diferente para cada caso. Por exemplo, se você tem um rio com até 10 metros, essa app é de 30 metros. Se você tem um rio acima de 10 metros até 50, essa app é de 50 metros. Por aí vai. Então, são muitas variáveis que você tem que executar para você chegar na app total do imóvel. Então, não é simplesmente um buffer de 30 metros. Varia dependendo do recurso hídrico que você tem. Então, nós temos aqui nascente, rio, represa e lagoa. E para cada um desses, a largura da app é diferente. Então a gente vai abordar como isso funciona. Então, por exemplo, para a nascente ela fixa em 50 metros, então não tem problema. Para o rio, ela depende da largura do rio. Então, por exemplo, nós temos que informar aqui qual a largura do rio para a gente poder fazer esse cálculo. Para a represa, existe uma variedade de regras diferentes, né? Mas aqui no caso do Espírito Santo nós temos as opções de 8, 10, 15, 30 metros. Então, e 5, ou sem app. Então nós temos várias opções. Isso varia de acordo com o tamanho da represa, né? Desse lago artificial, vamos dizer assim, né? Mas como a gente tem muitas variáveis, por exemplo, licenças ambientais que foram definidas, apps distintas, então a gente trabalha com essas faixas pré-determinadas. E lagoa nós temos algumas opções. Lagoa a gente tem lagoa em zona rural e lagoa em zona urbana. Então varia a largura da app de acordo com a zona, e varia também se a lagoa tem mais ou menos de 20 hectares. Então isso são dois critérios distintos que definem qual a largura da app da lagoa. Então, para isso, a gente vai ter que criar regrinhas diferentes. Nesse exemplo aqui, eu tenho um projeto que já faz a simulação dessas apps para mim. Então, em vermelho aqui, eu tenho a simulação. Só que isso não é uma camada vetorial. É apenas um gerador de geometria dentro do estilo. Então, eu tenho simbologia, tenho um gerador de geometria, eu insiro uma regra aqui,
e ele gera esse buffer para mim. Eu vou deixar linkado aqui no vídeo, aqui no canto superior direito, e você vai poder ver o vídeo que eu falo só sobre isso aqui, só sobre essa simulação de app-pista, que já é muito interessante. Porém, se eu precisar de um arquivo vetorial, por exemplo, para mensurar essas apps, aí eu já tenho que gerar esses buffers tudo com arquivos shapefile ou GeoPackage, né, de acordo com a sua necessidade. Então é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai automatizar esse processo. Então nós temos aqui o Código Florestal, sua seção no artigo 4, que define as faixas de preservação permanente. Além dos recursos hídricos, tem outras faixas também para manguezais, extinguos, etc. No vídeo a gente vai abordar apenas para recursos hídricos. Então nós temos aqui 30 metros para os cursos d'água até 10, 50 para cursos d'água de 10 a 50 e por aí vai. Nós temos essa tabela que simplifica, né? Essa tabela ela reúne, além das faixas de preservação permanente, também as faixas de recomposição obrigatória. Também vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem o download dessa tabela. Então aqui nós temos uma tabelinha resumindo essas distâncias, como que funciona. E nós temos uma fórmula que vai simplificar todas essas informações. Então nós temos aqui uma fórmula que eu criei para utilizar no QGIS, que a gente vai ver durante o vídeo, que reúne todas as informações em uma equação para ser aplicada no QGIS. Essas são as definições das áreas de preservação permanente. Então agora a gente vai, em uma segunda etapa, executar isso no QGIS manualmente. A gente vai gerar essas áreas de preservação permanente manualmente, para que seja possível vocês entenderem o processo e depois a gente entrar na automatização. Depois eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo o tempo exato para cada operação. Então já vai deixar linkado aí embaixo, onde começa a falar de automatização dos processos. Nessa primeira etapa eu vou falar especificamente de como fazer isso sem ser automatizado, para vocês entenderem então os processos que são aplicados nesse caso. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem em mente quais as camadas que a gente vai utilizar para executar essa operação. Então você tem que pensar assim, o que você quer? Aí eu quero todas as áreas de operação permanente que estão dentro da propriedade. Então, ok. Então você precisa do limite da propriedade. Então nós temos aqui a área total do imóvel. Essa propriedade específica é uma propriedade de 322 hectares. Então vamos lá. O que mais que você precisa? Bom, precisa dos recursos hídricos que vão gerar essas áreas de operação permanente. Então tem aqui hidrografia, nascente, rio, represa e lagoa. Bom, a princípio é só isso que a gente precisa, né? Se é só para gerar as áreas de operação permanente, a gente só precisa disso. Se você quer também, por exemplo, separar as áreas de operação permanente que já estão preservadas e as que estão em uso, então você precisa ainda de uma camada de uso do solo, que é o que eu tenho aqui. Por exemplo, então já tem uma camada de uso do solo que eu posso separar, onde tem vegetação nativa e onde tem área alterada. Então eu posso separar também a app por isso. Isso vai ficar mais para o final já um adicional do vídeo, vai ficar lá no finalzinho. Por enquanto, então, eu vou manter esses 3 grupos apenas. Então, preservação, transporte, relevo, camadas WMS, isso aqui tudo eu vou remover para o projeto ficar mais enxuto. Aqui também eu vou remover matrícula, posse e faixa de domínio, porque é algo que a gente não vai utilizar nesse vídeo. Vou remover área construída, que também não vai fazer diferença. E a simulação de app, eu vou deixar porque a gente vai, como ela já está calibrada, então a gente vai testando o que a gente vai fazendo, se está batendo com essa simulação que já está de acordo com as regras. Então a gente tem uma reguinha aqui para se balizar. Bom, vou sumir também com um dos aerolevantamentos, porque quanto menos camada a gente tiver no projeto, melhor para a gente desenvolver o modelo. Depois que o modelo estiver desenvolvido, não faz diferença se ele tiver camadas extras, porque ele vai buscar só o que ele precisa. Mas enquanto a gente está desenvolvendo, como a gente tem que fazer muitos testes, então eu vou manter sem. Bom, então vamos começar a gerar as áreas de operação permanente. O que é mais fácil aqui é gerar o buffer da nascente. Então vetor, processamento, buffer,
Então vamos lá, a nascente, a gente escolhe a camada de entrada, a nascente, o buffer da nascente vai ser de 50 metros, que é o que está na tabelinha, né? Então vocês têm essa tabela em mãos para confirmar as informações. Esse estilo da cobertura fina, isso vale mais para linha, porque quando é linha, então você tem que ter se é arredondado, se é quadrado, se é plano, né? Então a diferença é que o arredondado faz aquela curvinha depois da ponta, plano ele corta o buffer rente à ponta da linha, e o quadrado ele faz, ao invés de fazer a rodinha, ele faz um quadrado, mas da ponta da linha até o fim do buffer, ele seguindo a linha tem a mesma distância que você aplicou para o buffer, mas não faz diferença para buffer circular, no caso de ponto. O estilo da união é nas quinas ou quando tem duas linhas que vão se fundir. O limite do mitre também é o quão arredondadas são as quinas. Isso aí, se você for fazer isso, é bom você pesquisar quando você for fazer um buffer, o que significa, e fazer testes com várias configurações diferentes. Para círculo, mantém essa daí, 50 metros, APP, que é o ponto, né? E dissolver resultado quer dizer o quê? Se você tiver dois buffers que se sobreponham, ao invés de ficar um sobrepondo o outro, eles vão se fundir em uma única feição. Então ela não vai ter a linha passando sobre ela mesma, não vai ter cruzamento, vai virar um 8, por exemplo, no caso nascente. Vai ficar duas bolinhas unidas, onde elas se sobrepõem. Se você deixar desmarcado, você vai ficar duas feições diferentes, uma sobrepondo a outra. Então recomendo que deixe marcado. E, então, ó, nascente, ok, 50 metros, tá. Eu vou manter aqui, ó, todos que eu fizer, eu vou manter em criar camada temporária, para evitar de ter que ficar salvando todos os arquivos toda hora. Então, todos eles eu vou deixar criar camada temporária, e só no último que eu vou criar um arquivo shape de verdade. Então, vou mandar executar. Então, já tenho aqui o primeiro. Eu mudei lá, ficou quadrado. Deixa eu remover aqui e fazer de novo. Vetor, geoprocessamento, buffer. Agora está certo. 50, arredondado, tá, dissolver resultados e executar. Pronto, agora tem aqui um buffer ao redor de todas as nascentes. Quando eu mando dissolver resultado, porém, tem essa outra questão aqui, ó. Mesmo que as camadas não se toquem, elas ficam mescladas, elas fazem parte de uma única feição multiparte. Então, se você abrir a tabela de atributos, tem uma única feição buffer, o que a princípio não é um problema, já que nós vamos fazer vários buffers, depois a gente vai juntar tudo e depois vai recortar. Então, isso não é um problema. Então, pode manter assim, também não tem problema. Bom, fizemos a primeira. Eu vou mudar o estilo aqui, então, para ficar mais visível. Vamos para o segundo. O segundo, a gente vai fazer o buffer do rio. Então primeiro a gente vai mesclar todas vai fazer todas as apps, depois a gente vai mesclar todos os buffers de uma vez. Então, em rio, a gente vai em vetor, geoprocessamento, buffer. No caso do rio, a distância não é fixa, porque a gente tem rios, vou voltar aqui rapidinho, com várias larguras diferentes. Essas larguras são fictícias, tá? Não é real, que eu botei para testar todas as distâncias. Então, a gente tem de 0, 2 a 102 metros. Então, a gente tem várias faixas de app. Então, a largura do rio é diferente, então a largura do buffer também vai ser diferente. Então, vetor, geoprocessamento, buffer. E como que eu defino aqui? A gente até tem uma outra expressão aqui que chama buffer de largura variável. Mas ele precisa de um valor M que já deve estar na camada. Então, esse aqui não se aplica ao que a gente quer. Nessa versão do QGIS, não tem o buffer que já escolhe a largura de acordo com a coluna. Então, a gente vai usar uma regrinha.
Então o que a gente vai fazer? Geoprocessamento, vetor, geoprocessamento buffer. Vocês percebam que sempre que tem esse íconezinho aqui ao lado de alguma informação, quer dizer que você pode executar a calculadora de campo aqui. Basta você clicar para baixo, clicar em editar e vai abrir uma calculadora para você inserir expressões. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse do rio, que é uma função case. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, editar, vou colar a expressão aqui, que é case, e no final tem que terminar com end. Vou escolher a camada rio, segmento 5 arredondado, e vou mandar dissolver o resultado e vou mandar executar. Então nós temos aqui o buffer dos rios. Não funcionou. Eu esqueci de mudar a forma aqui. Vamos lá, vetor, geoprocessamento, buffer. Essa forma já está para o modelador. Quando eu estou trabalhando dentro da camada, eu tenho que usar uma forma diferente. Vamos lá, editar, eu vou inserir a expressão. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho como que funciona essa expressão. A gente tem a função case, que basicamente ela dá para a gente alternativas. Então, a gente lança a função case e pergunta: se cumprir essa condição, insira esse valor. Se não, pula para o próximo. Aí repete: se cumprir essa condição, insira esse valor. E assim vai. Então, a primeira condição é largura inferior a 10, então insira o valor 30. Depois, a segunda condição, largura maior que 10 e menor que 50, insira o valor 50. Largura maior que 50 e menor que 200, insira o valor 100. E por aí vai. Então ele já está me dando uma... E depois, quando você inseriu todas as condições, você escreve end para finalizar a função case. Então ele já está calculando para cada uma dos meus recursos hídricos o seu respectivo valor de buffer. No caso aqui, ele está dando a prévia de saída de 30, que provavelmente é o primeiro valor da tabela de atributo, o resultado dele é 30. Então vou dar OK aqui, manter o resto, vou mandar dissolver o resultado. Então, camada de entrada, rio, a distância do buffer calculada pela regra e dissolver resultados. Mais uma vez, não vou informar a camada, vou deixar como camada temporária. Mandei executar e ele já me deu aqui, ó. Percebo que tem uma largura diferente para cada rio. Então, esse rio tem uma largura, esse aqui tem outra. Perceba esse rio aqui, ó, que tem 52, esse que tem 102 tem uma largura, esse que tem 2 e 3 tem outra largura e por aí vai. E eu só liguei aqui minha calibração para ver se ele está funcionando realmente igual. Ele está funcionando igual sim o da calibração. Então, ok, esse buffer funcionou. Vamos para o próximo. Agora a gente vai gerar o buffer da represa. Então, vou jogando os buffers aqui para cima. Vou desabilitar a simulação. E vou gerar o buffer da represa. Então, vetor, geoprocessamento, buffer. Mais uma vez, ele já está aqui. Um detalhe importante, ó, que onde eu estou com a seleção aqui, ó, por exemplo, estou com a seleção em represa. Se eu venho em vetor, geoprocessamento, quando eu executo alguma função, ele já me pré-seleciona a camada de entrada aqui, o input, já no local que eu deixei selecionado aqui. Então, é sempre importante você ter essa metodologia de ir fazendo com uma sequência lógica. Então, se eu selecionei represa, fui em vetor, geoprocessamento, buffer, ele apareceu represa aqui. Eu posso escolher qualquer outra, mas no momento que eu selecionei represa aqui na camada, ele já marca ela aqui por padrão. Mais uma vez, vamos para a regrinha aqui da calculadora. Então, eu vou copiar aqui a minha função de represa. Eu preciso apagar aqui essa parte de layer represa, que isso aqui só funciona para o modelador. Então, toda essa parte aqui eu tenho que apagar. E inserir aqui o início da expressão, que é a função case. Então, mais uma vez, ele está me dando uma prévia de saída de 30, porque alguma das represas tem a largura
a de 30, né? Essa daqui, a largura 30, valor 30, a largura 15, valor 15. Essa aqui é uma regra, você vê, bem básica mesmo. Se nome é igual a represa 5, 5. Se nome é igual a represa 8, 8. É intuitivo. Então é só você usar a expressão case que funciona muito bem. Ok, mais uma vez dissolver resultado. As outras configurações se mantêm as mesmas que eu já falei até agora. E vou mandar executar. Então, ok. Tenho aqui também o buffer das represas agora. Então, só preciso selecionar um. Vamos confirmar aqui com o gabarito, ver se ficou igual. Ó. Nós temos aqui nossa linha vermelha, indicando os valores que estão sim iguais, né? No caso. Perfeito, funciona perfeitamente. Outro detalhe que vocês devem estar observando é que a minha simulação de app, ela se sobrepõe. Então, se eu tenho duas represas aqui, ó, tem duas. Na verdade, não são duas represas, mas ela foi dividida porque aqui passa uma divisão da matrícula do imóvel, então a represa foi dividida. Então, ela gera um buffer para cada fração. Então, a simulação ela fica meio feia mesmo, entendeu? Fica um pouco feio, mas ela é só para você ter noção, né? Essa simulação que eu criei no meu projeto é só para você ver onde passa a app ali, para você saber se uma determinada área que você quer utilizar está ou não em app e por aí vai. É só um gabaritozinho. Agora o buffer ele já vai me dar um arquivo definitivo mesmo. Beleza. Então a gente já tem 3 tipos de app diferentes: rio, represa e nascente. Então a gente tem agora aqui pro de lagoa. Então a gente vai repetir o processo de processamento buffer. Lagoa já está aqui demarcado. A regrinha da lagoa é um pouco diferente. Então vamos lá. Vou copiar aqui e vou vir aqui, ó, nesse ícone, editar. Colei. Mais uma vez eu vou apagar essa parte aqui. Meter um end aqui no final, ok. Então eu tenho, se a zona rural e a área da feição tem mais de 20 mil metros quadrados, a largura vai ser 100. Se a zona rural e a área da lagoa tem menos de 200 mil metros quadrados, desculpa, a largura vai ser 50. Se a zona é urbana, a largura vai ser 30. Então são as 3 regrinhas que existem para a lagoa. Então aqui ele já está me dando uma prévia de saída de 100, que um dos valores é 100. Ok. Então vamos lá. O resto é a mesma coisa, dissolver resultados e mandar executar. Então gerou aqui agora o meu buffer da lagoa. Ele dá o nome de bordeada aqui, o QGIS para os buffers. Então percebam aqui, ó, por exemplo, eu vou desmarcar o gabarito, que aqui ele tinha 2 lagouras, botei as duas intencionalmente, uma rural, outra urbana. São todas as duas abaixo de 20 hectares. Então aqui, ó, é rural abaixo de 20, ele botou 50. Aqui a urbana abaixo de 20, ou não faz diferença no caso da urbana, ele botou 30. Então essa é a diferença. Se eu tivesse botado aqui uma rural com mais de 20 hectares, aí ia ter aqui mais um trecho com 100 metros. E percebam que ele fez a fusão dos 2 buffers. Ó, é uma feição só, mas que ela respeita o limite de cada uma das áreas. Então se aqui vinha até 50, então vinha até 30, a partir daqui começou 50. Percebam que ele não segue essa linha. O buffer de 50 não termina aqui. Como esse ponto está a 50 metros daqui, então esse buffer de 50 metros, ele ainda ocupa todo esse espaço aqui. Na prática, na questão legal, não sei se isso seria o ideal. Eu entendo que o ideal seria o buffer de 50 se encerrar por aqui. Mas em todos os sistemas que eu vejo que faz o cálculo de app, ele ocorre da mesma forma. Ele gera esse buffer dessa forma, para rio, nascente, lagoa, tudo. Então isso aí é uma questão de sistemas, não tem jeito. Eu vou copiar o estilo aqui e vou colar nas outras para ficar todo mundo conseguir enxergar aí como que ficou os nossos buffers. Pronto, então nós temos aqui 4 buffers diferentes para 4 recursos hídricos diferentes. Primeiro passo cumprido. Agora nós precisamos de unir esses buffers em uma única camada. Então a gente precisa mesclar esses buffers. Então a gente vai vir aqui na função vetor
gerenciar dados, mesclar camadas vetoriais. Então eu vou clicar aqui, ó. Deixa eu repetir o processo aqui, ó. Vetor, gerenciar dados, mesclar camadas vetoriais. Então abri aqui o algoritmo para mesclar e vai vir aqui, ó. Você vai selecionar as feições de entrada nesses 3 pontinhos e vamos marcar as bordeadas, né, que são os buffers. Ok. SRC, conteúdo do projeto. E mais uma vez eu vou deixar o arquivo temporário, eu não vou salvar o arquivo em disco. E vou mandar executar. Executei. Então agora nós temos aqui um mesclado. Então vamos selecionar aqui, ó. Nós temos um único arquivo com todos os buffers. Ele separou, tipo assim, cada hidrografia é uma feição, a gente pode observar aqui na tabela, ó. Então a gente tem uma feição para represa, uma para lagoa, uma para nascente, uma para rio. Então a gente tem 4 feições dentro da camada mesclado. Então a gente, por enquanto a gente tem isso. Eu posso nesse momento remover os buffers, porque eu já não vou fazer uso deles por enquanto. Mas por enquanto eu vou jogar só eles lá para baixo, para eles não atrapalharem. Mas eu vou deixar eles ainda salvos, porque eu posso, se eu errar alguma coisa, eu posso voltar atrás e buscar eles. Pronto. Só que a gente vai perceber aqui, ó, que eu ainda tenho sobreposições, tá vendo? Ó? Quando eu tenho esse amarelo mais escuro, ó, selecionei essa app e essa app. Elas se sobrepõem. E aqui também é a mesma coisa. Então são camadas diferentes, são feições diferentes dentro da mesma camada e muitas vezes elas se sobrepõem. Para resolver isso, eu tenho que usar o dissolve, né? Eu tenho que dissolver essa camada. Então eu vou em vetor, geoprocessamento, dissolver. Vou escolher aí, ó, o que tá na camada errada, ó, mesclado, vetor, geoprocessamento, dissolver. Aí ele já vem mesclado aqui, ó, facilita. Aqui eu posso escolher campos, né? Eu posso dissolver por campos. Então se eu quiser, por exemplo, dissolver, misturar só as apps que tem uma determinada largura de rio, eu posso selecionar o campo que eu quero usar como critério. Então eu só vou dissolver entre os campos. Se a informação do campo nome for diferente entre 2 feições, elas não seriam dissolvidas se eu marcar essa opção. Mas não é o que eu quero. Eu quero dissolver todas as feições dessa camada em um único elemento. Então não vou marcar nada aqui, também não vou salvar mais uma vez e vou clicar em executar. Pronto. Agora eu tenho aqui uma camada dissolvida. Tem um único arquivo já dissolvido com todas as apps. Só que aqui entra um detalhe. Aqui não tem apenas apps. Se você perceber, o meio da lagoa está sendo considerado app. Ele faz parte desse buffer, assim como as represas e os rios. Eu preciso então excluir essa parte interior das apps. Eu quero só a parte externa. E também preciso excluir a borda do imóvel. Eu quero só a app que está dentro do imóvel. Então, eu vou fazer primeiro o do imóvel e depois a parte interna. Então, primeiro passo, vou jogar esse mesclado lá para baixo também. Vou aqui no dissolvido, eu vou usar a ferramenta diferença. Então, eu vou entrar aqui com diferença. Eu vou entrar com não, aqui no caso vai ser diferença não, vai ser intersecção. Geoprocessamento, intersecção. Vou entrar com a camada dissolvido e com a camada área total do imóvel. Aqui ele pergunta se eu quero manter algum campo. Como eu vou ainda fazer muitas alterações, então não vou mexer com campos aqui no momento. Não vou me dar o trabalho de escolher quais campos eu quero manter ou não. Depois no algoritmo a gente pode até pensar nisso. E se eu quero também manter algum campo com sobreposição, enfim, algum prefixo, mas não se aplica. Aqui no caso eu vou realmente apenas entrar com a dissolvido, a área total do imóvel, e vou mandar ele recortar. Então o que ele fez aqui agora? Na intersecção, ele me deu agora só o que está dentro do imóvel. Então toda a app que estava fora do imóvel foi desconsiderado na intersecção. Agora aqui eu tenho apenas o que está dentro do imóvel. Seguindo, vou mandar esse dissolvido aqui para baixo mais uma vez e vou manter aqui a minha intersecção.
Agora eu quero excluir da minha intersecção a lagoa, as represas e os rios. Para fazer isso tudo de uma vez, então eu vou mesclar essas camadas. Então eu vou vir aqui em vetor, gerenciar dados, mesclar camadas vetoriais e vou mesclar todas as hidrografias, lagoa, represa e rio. A nascente não precisa, que a nascente é ponto, e ponto você não diminui de polígono. Você não tem como excluir um ponto de dentro de um polígono. Então a nascente você deixa fora dessa. Lagoa, represa e rio. Ok. Essa é a RC do projeto. Vou mandar executar. Pronto, agora eu tenho aqui um mesclado. O que é o mesclado? Mesclado são todas as camadas. Ele manteve feições separadas, mas eu tenho uma única camada, rio, represa e lagoa. No dia a dia não é interessante, eu só vou usar mesmo para esse mesclado, para tirar da app. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com a diferença. Então eu vou abrir diferença, vou entrar com a camada intersecção e vou sobrepor com a mesclado. Estou na dúvida agora se não é o contrário, mas eu vou mandar isso aqui mesmo para ver. E aí eu vou ter uma diferença. Não foi. Tem que rever isso aqui, só um minuto. Acho que é isso mesmo. É porque eu acho que eu usei o mesclado errado. Vou tentar aqui de novo. Vetor, geoprocessamento, diferença. Vou entrar com a camada intersecção e sair com a camada mesclado 2. E vou mandar executar. Então o que eu fiz aqui? Entrei com a app que eu tinha, app dentro do imóvel, ou seja, só a app cortada, o que estava para fora do imóvel, e tirei os recursos hídricos, ou seja, a massa d'água. Né? As apps juntas, os recursos hídricos juntos, eu chamo de massa d'água. Então gerou isso aqui, ó. Então a minha diferença, o que é a minha diferença? Minha diferença é apenas a app dentro do imóvel, só o que está dentro do imóvel, e excluído o recurso hídrico, porque isso aqui não é app, isso aqui é o rio. Isso aqui, por exemplo, não é app, isso aqui é a represa, isso aqui é a lagoa, então tem que estar fora. Então eu excluí a massa d'água da minha app. Então agora eu tenho só a app que está dentro do imóvel e sem a massa d'água. Então vou até renomear ela aqui. App total. Esse aqui é meu app total. Então eu vou desmarcar todo o resto que não me serve mais para nada. Por isso que às vezes era até melhor ir removendo isso aqui, que só atrapalha. Então eu tenho aqui minha app total. Ok. O que eu preciso fazer aqui agora? Basicamente era isso, né? Eu poderia agora salvar isso aqui já e já ter um arquivo certinho da minha área de pressão permanente. Porém, mais uma vez, eu só tenho uma camada. Eu tenho vários aqui, ó. Isso aqui é 1, 2, 3. Tenho várias feições, mas eu só tenho uma tabela de atributo. Só tenho uma feição na prática, porque são feições multipartes. Então agora eu quero converter isso aqui para várias feições separadas, que eu quero calcular a área de cada app dessa. Então como que eu vou fazer isso? Vetor, gerenciar dados, geometrias, multiparte para parte simples. Vetor, geometria, multiparte para parte simples. Vou entrar com app total. Aqui eu já posso criar e salvar esse arquivo no local. Então eu posso salvar um arquivo aqui no projeto. Vou salvar na mesma pasta, vou chamar de app geral ou app total imóvel. Eu gosto de usar underline aqui para evitar caracteres espaciais. Então app total do imóvel. Vou salvar e vou mandar executar. Pronto. Mais uma vez, vou colar o estilo aqui. A diferença agora é que eu tenho isso aqui, ó. Uma feição, duas feições, três feições, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Deixa eu ver quantas terão, na verdade. 11 apps diferentes. E agora eu percebo que ele veio puxando aquele monte de campo e eu quero remover isso aqui. Eu posso vir aqui na mão mesmo, coloco a camada de edição, remover campo. Então vim aqui, ó, marcar tudo e mandar remover e deixar só nome. Posso abrir aqui a calculadora de campo e vou mandar ele atualizar o campo nome. Aqui ainda dentro da tabela de atributo, ó. Vou abrir a calculadora e mandar ele atualizar o campo nome e mandar ele chamar de app só. Ok. Esqueci de desmarcar uma opção ali. Se eu marcar isso aqui, ele atualiza só o que está selecionado. Então, desmarcar, ok, pronto. Atualizou tudo, agora chamou tudo de app. Eu quero fazer mais uns cálculos. Eu quero calcular a área de cada campo desse. Então, vou vir aqui na calculadora de campo. Posso mandar criar um campo real mesmo, chamar esse campo de área. E vou mandar ele gerar um campo de número real, 10, 3. E vou chamar aqui a expressão área. Ela já está me dando aqui o valor. Eu posso mandar ele arredondar isso para 2. Então posso mandar aqui format number área 2. Então aqui ele vai me arredondar. Então criou aqui um campo com a área de cada feição dessa. Eu posso também criar o somatório dessas áreas. Então eu vou mandar ele fazer o seguinte, vou criar um outro campo, somatório, e vou também um número real, e vou mandar ele somar a área, e vou mandar ele arredondar esse somatório também. Format number, somatório, 2 casas decimais. A questão é que ele vai me dar o mesmo valor em todas as casas, mas esse valor aqui final é o somatório de todas as feições de app. Então eu tenho aqui 775.485,040 metros quadrados de área de pressão permanente dentro dessa propriedade. E aqui eu tenho a área de pressão permanente de cada uma das feições que foram geradas. Então esse é o processo que a gente gerou. Olha, a gente gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camadas vetoriais para chegar ao nosso resultado. Então esse é o nosso resultado final que a gente queria, e a partir daqui a gente pode fazer várias outras estatísticas que forem interessantes, né? Esse é o processo que a gente vai utilizar. Agora, a gente vai refazer isso, porém, utilizando o modelador gráfico, para que a gente, com apenas uns 5, 6 cliques, a gente execute todo esse processo por exemplo, eu posso mandar ele executar isso em uma propriedade com 4 cliques. Então, a partir do momento que eu criei o modelo, eu posso replicar isso em várias outras propriedades com apenas 4 cliques. Então, se você faz esse trabalho repetidas vezes, diariamente, se você faz esse tipo de projeto diariamente, você pode usar isso para executar essas atividades. É importante que eu vou usar o modelador para isso, mas eu já tenho pelo menos 4 modelos diferentes que eu utilizo diariamente. Tem um modelo para declividade, tem um modelo para gerar polígonos a partir de pontos, tem esse modelo de área de pressão permanente e tem um modelo de faixa de recomposição. Então você pode criar vários modelos para as mais diversas finalidades. Esse aqui é um exemplo que é interessante, que ele tem muitos passos, e é para isso que o modelador serve, para evitar esses muitos passos. Agora vamos à próxima etapa, que é começar a trabalhar com o modelador gráfico. Vamos então à segunda parte do vídeo. Nessa etapa nós vamos utilizar o modelador gráfico para executar todos os processos que a gente já fez até aqui. Então a gente vai repetir todos os processos, porém dessa vez de uma maneira um pouco diferente e automatizada. O modelador gráfico faz parte do menu de processamento, caixa de ferramentas
de processamento do QGIS. Essa caixa de ferramenta ela tem vários algoritmos que não estão disponíveis lá no menu vetor, raster, enfim. São, vamos dizer assim, extras e algoritmos mais avançados que talvez não caberiam ali. Vale ressaltar que vem para cá também os algoritmos dos complementos que são adicionados. Por exemplo, alguns complementos como o Lattice Tools, ele adiciona alguns algoritmos à caixa de ferramentas de processamento. O GRAS e o GEDAL também fazem a mesma coisa. Então aqui nós temos vários algoritmos que nós podemos encadear. Para isso a gente tem aqui a opção modelos, eu tenho um modelo de declividade, eu tenho alguns outros modelos nesse projeto já, e a gente vai criar mais um. Para isso a gente vai vir aqui nessa engrenagem vermelha e cinza, né? São 3 engrenagens, e vai clicar em criar novo modelo. Ele vai abrir essa tela e esse é o modelador em processamento, ou modelador gráfico do QGIS. Então nós temos algumas informações importantes aqui que a gente vai usar mais. A gente tem aqui o nome do modelo, aqui você vai dar um nome para o algoritmo. Então a gente vai colocar calcular app. E a gente pode dar um grupo, por exemplo, app, mas eu vou manter o grupo em branco porque ele não é obrigatório. Aqui nós temos 2 painéis, um de algoritmos e um de entradas. Entradas são informações que você vai inserir no sistema. Algoritmos são os processos que ele vai fazer com essas informações. Então primeiro a gente tem que inserir as entradas. Como eu já falei no outro vídeo, o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é raciocinar quais são as entradas que a gente precisa. Então eu preciso das hidrografias, né, que são as minhas camadas que vão gerar a área de pressão permanente, e eu preciso da área total do imóvel, né? Então eu preciso de ter, se eu quero calcular a APP total desse imóvel, eu preciso saber quais são os limites do imóvel. Basicamente é só isso que a gente precisa. Como extra, no finalzinho do vídeo eu vou falar também como separar por uso do solo em área alterada e vegetação nativa. Então eu vou deixar essas 2 camadas ainda aqui. Voltando para o modelador. Então se eu preciso de algumas informações, então eu tenho que jogar essas informações no sistema. Então eu preciso de inserir aqui minha nascente, que é uma camada de pontos. Então se eu tenho que inserir aqui uma camada de ponto, então eu vou vir aqui em camada vetorial, dou um duplo clique, ele vai abrir aqui uma caixa, camada vetorial de definição de parâmetro, e eu vou chamar ela de nascente 2 pontos, porque na hora que você vê o algoritmo, essa informação que vai aparecer para você nesse campo. O que você vai inserir aqui? Então já vai estar escrito o nome do campo, nascente. Tipo de geometria, como nascente é uma geometria de ponto, eu vou inserir ele aqui. Por que eu estou inserindo o nascente separado das outras hidrografias? Porque da nascente eu vou gerar um buffer de 50 metros e só. Das outras hidrografias, primeiro eu vou mesclar elas em uma única camada e depois eu vou gerar os buffers. Como eu não é possível mesclar ponto com polígonos, então eu preciso de inserir a nascente primeiro ou antes, não faz diferença, né? Depois ou antes, mas eu tenho que inserir ela em separado das outras hidrografias. Então eu vou manter ela aqui como obrigatória, geometria de ponto nascente. Ok, diminuir o zoom aqui. Bom, nós inserimos a nascente. Vou inserir mais uma camada vetorial agora, só que para minhas hidrografias. Então, como são 3 camadas, então vou inserir essa aqui, ó, múltiplas entradas. O nome do parâmetro, vou chamar de hidrografia, 2 pontos, e vou escolher o tipo polígono. Então aqui eu só vou ter como inserir camadas de polígono. O que é importante filtrar? Eu poderia deixar aqui qualquer tipo de geometria, ok. Mas é importante filtrar porque se eu marcar vetor polígono, ele vai me dar menos opções, é mais difícil de eu errar na hora de escolher as camadas. Então, se eu coloco vetor polígono, ele vai mostrar ATP, APMP, área alterada, vegetação nativa, mas não vai mostrar estrada, dutos, nascente,
Então ele vai me mostrar só o que é polígono. Então já é um filtro de certa forma. E também é obrigatório. E eu também preciso da minha área total do imóvel. Então eu vou camada vetorial mais uma vez. Área total do imóvel. 2 pontos. Geometria polígono mais uma vez. E obrigatória. Bom, inserido nossas 3 camadas de entrada, são as 3 camadas principais, nós vamos começar a inserir os algoritmos. Então nós vamos vir na aba algoritmo e vamos começar a adicioná-los. O primeiro que a gente vai adicionar é o buffer da nascente. Então a gente vem aqui, a vantagem aqui dos algoritmos é que a gente vem aqui na caixa e digita buffer. Então ele já dá aqui, ó. Aqui ele mantém o buffer de distância variável. Só que como a gente já falou, a gente não precisa de buffer de distância variável quando a gente tem uma calculadora de campo que a gente pode inserir qualquer equação nela. A gente vai em buffer normal mesmo e de qualquer forma para nascente nem precisaria. A gente pode adicionar 50 diretamente aqui que vai funcionar. Mais uma vez, camada de entrada nascente. Aí, aqui em cima em descrição, é importante você informar uma descrição básica, pois vai ficar muitas camadas, você tem que ficar olhando depois detalhadamente, saber de onde está vindo uma linha, vocês vão entender como que é complexo. Então, insere aqui, buffer nascente. É até bom deixar em caixa alta mesmo. Distância 50, segmento 5, arredondar tal. Dissolver resultados. Aqui, no modelador eu não dissolvo o resultado, porque no final já vai sair dissolvido, porque mais à frente eu vou lançar um dissolver. Então não preciso dissolver o resultado dos buffers imediatamente. E também não preciso escolher, ao final de cada algoritmo, um nome para o arquivo nem nada. Ele já vai inserir aqui no modelador e depois eu já pego ele no próximo algoritmo. Então simplesmente isso. Buffer nascente. Pronto. Já fiz o primeiro cálculo. Agora a gente vai precisar tratar da hidrografia. Primeiro a gente tem que mesclar, né? Porque aqui na hidrografia é importante vocês lembrarem que eu vou lançar rio, lagoa e represa em uma única camada. Então eu não tenho como mandar um buffer de hidrografia aqui agora, né? Deixa eu até ver o que acontece aqui se eu tentar lançar um buffer de hidrografia. Ele nem me deixa escolher, tá vendo a hidrografia? Porque é camada múltipla. Ele sabe que aqui vai entrar mais de uma camada, então ele não me deixa escolher determinadas funções. Então antes de calcular o buffer, eu tenho que mesclar. Mesclar camadas vetoriais. Então duplo clique. E aí eu vou mesclar o que? Vou mesclar a hidrografia. Só entrar aqui, ó, mesclar hidrografia. É um elemento selecionado, utilizar o SRC do projeto, não preciso inserir onde eu quero salvar isso. Aqui eu só vou inserir algum nome aqui, onde eu quero saída, eu quero que saia uma feição que vai lá para o QGIS, eu quero que saia uma camada que vai lá para o QGIS. Aí eu dou um nome aqui. Se eu der um nome aqui, eu vou até fazer um teste, mesclar, e dar OK, tá vendo? Ele me adiciona isso aqui, ó. Eu não quero isso aqui no momento, então não tem sem saída. Mesclar. Eu vou chamar aqui de mesclar hidrografia e OK. Um elemento e tal, OK. Próximo passo, eu tenho que fazer o buffer agora da hidrografia. Então eu vou voltar lá em buffer. Aí agora aqui eu vou escolher buffer de quê? Buffer da mesclar hidrografia. Tá, qual a distância desse buffer? Aqui eu não tenho como inserir uma distância porque vão ser várias distâncias diferentes. Então eu vou usar aqui a calculadora de campo, clicar em editar e aqui eu vou inserir minha expressão. E a expressão é essa que eu já tenho aqui. Eu vou deixar isso no material que eu vou disponibilizar junto com o curso, para vocês que quiserem testar o projeto. Vou inserir aqui, tá, mas aqui ele está dando saída nulo ainda. Por quê? Ele não tem nenhuma geometria para trabalhar em cima ainda, você não inseriu nada no sistema. Ele não sabe quais são as camadas que estão entrando ali.
Ele vai te perguntar na hora que executar o algoritmo, mas nesse momento a calculadora de campo não sabe, por isso que ela dá uma saída nula aqui. Mas eu sei que quando eu mesclo uma hidrografia, ele me dá para cada camada, para camada ele me dá que você vai sair uma camada só no final, né? Ele vai dar uma coluna chamada layer. E esse layer vai vir o nome da camada que deu origem àquela feição. Então vai ter 3 layers: layer lagoa, layer rio e layer represa. Então, já sabendo que ele vai me dar essa saída quando eu mesclar, então eu já vou inserir aqui na expressão que o buffer vai usar, que ele vai puxar isso de lá. Nesse momento eu vou fazer um teste para vocês entenderem como que isso funciona. Então, ok, segmentos, tal, dissolver resultado, também não vou dissolver. E aqui eu vou dar uma saída. Vou sair daqui, buffer, hidrografia, ok. E aqui eu vou dar uma saída também no mesclar hidrografia. E vou rodar esse algoritmo para vocês. Tá, mas você vai rodar o algoritmo, você nem terminou ele ainda. O que eu vou fazer? Vou salvar esse algoritmo na pasta que eu já estou trabalhando. Vou chamar de apptest1. Tá, já salvei o algoritmo. E agora eu vou mandar rodar o algoritmo aqui, ó. Clicar em play. O que ele vai me dar? Hidrografia. Seleciona 3 hidrografias aí. Vamos lá. Rio, represa e lagoa. Ok. Nascente. Vou escolher aqui nascente. Esse app nascente aqui é da simulação. Então eu estou escolhendo aqui a nascente do grupo hidrografia mesmo. E área total do imóvel mesmo. E vou mandar ele executar. Então ele me deu aqui, ó. Ele me deu 2 camadas. Ele me deu a hidrografia mesclada, sem app, que é apenas os recursos hídricos, todos eles, ó. Tá tudo aqui, ó. Todos em uma única camada, todos os recursos hídricos. E aqui ele me dá uma coluna chamada, ó, layer. Layer rio, layer lagoa, layer represa. Então, sabendo disso, eu já inseri aquela expressão lá na hora de calcular o buffer. E com isso, o que ele fez? Ele já usou aquela expressão para calcular o buffer com a distância proporcional para cada um desses layers. Então, quando é lagoa, ele usou a regra da lagoa. Quando é rio, ele usou a regra do rio. Quando era represa, ele usou a regra da represa. Simplesmente inserindo aquela expressão naquele momento. Vou remover esses dois para evitar atrapalhar. E vou voltar lá para o modelador. Vou remover as saídas aqui, porque senão sempre que eu gerar, ele vai me dar várias saídas desnecessárias. E aqui eu vou juntando um pouquinho aqui os algoritmos para evitar que ele fique muito grande, muito espaço. Aqui eu posso dar zoom, aproximar, afastar, né? Aqui também outro detalhe, que nesse in aqui, ó, ele dá todas as entradas possíveis no algoritmo, tudo que eu posso editar, e no out ele me dá qual é a saída possível desse algoritmo. Então, out, in, se eu clicar aqui nesse mais in, ele me dá aqui. Mas isso aqui, quando você clica para adicionar, você já visualiza tudo. Vamos ao próximo. Agora eu já tenho o buffer da nascente e o buffer das outras hidrografias. Então eu vou mesclar os dois buffers em um só. Então eu vou clicar aqui em mesclar. E só vou alterar aqui, ó, peraí, buffer hidrografia. Buffer hidrografia, para o nomezinho ficar mais legível aqui. Vamos lá. Vou mesclar camadas. Eu vou mesclar quais camadas? Eu vou dar aqui mesclar app nascente mais hidro. Camadas de entrada. Buffer hidrografia e buffer nascente. SRC do projeto. Mesclado, também não vou dar saída aqui. Ele vai mesclar as duas e depois eu vou puxar isso também em outra camada. Então já tem aqui, ó. Perceba que ele vai traçando linhas. Então da nascente ele gerou o buffer, da hidrografia ele mesclou, depois gerou o buffer e agora ele pegou aqui, ó, o buffer da nascente, o buffer da hidrografia e criou uma única camada, chamada mesclar nascente mais hidro. Próximo passo, agora sim eu vou dissolver.
Porque nesse momento aqui, se eu lançar uma saída aqui, ó, app geral, e vou executar para vocês verem. Hidrografia Lagoa, represa, rio, nascente, área total do imóvel. Executei. Ele ainda está dando aquela sobreposição, tá vendo? Então, uma app está sobrepondo a outra. Quando eu fazer o dissolve, isso vai parar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dissolver isso aqui. Vou remover a saída e vou dissolver. O que eu vou dissolver? Vou dissolver o que está mesclado. Então, a outra aqui, app nascente mais hidro. Aqui pergunta se eu quero escolher algum campo para dissolver, né? Novamente, vocês lembram que lá quando você executa o algoritmo fora, ele te pergunta quais campos você quer utilizar como critério. A gente não vai utilizar campo nenhum, a gente vai dissolver todas as apps em um único arquivo. Não vou dar nome aqui mais uma vez, você já sabe como funciona o processo. Vou só dar um nome aqui, ó, dissolver todas apps. Os nomes aqui é intuitivo, né? Cada um coloca o nome que achar que vai servir para você entender o que está funcionando ou não. Eu aqui lendo, eu sei exatamente o que significa cada nome desse. Né? Vocês estão acompanhando aí, vocês também sabem. Mas quando vocês forem fazer os de vocês deem nomes que signifiquem para vocês aquela função. Pronto, aqui a gente já tem a app total do imóvel. A partir de agora a gente vai utilizar a app total que foi gerada com aqueles recursos hídricos. Agora a gente precisa separar o que está dentro do imóvel. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma intersecção. Então, vou lançar esse intersecção. Vou intersecção app menos app total. App total do imóvel. Camada de entrada. App nascente mais hidro. Não, dissolver todas as apps. Importante, o que você vai entrar? Você vai entrar com isso aqui, ó, que já está dissolvido. E você vai sobrepor com o quê? Com a área total do imóvel, que é isso aqui. Não preciso definir mais nenhum campo e ok. Então aqui perceba que eu já tenho, ó, a linhazinha puxando daqui e daqui. Por isso eu já vou jogar aqui para cima. E agora eu vou descendo outra cascata. Isso aqui é totalmente móvel, tá? Então você clica, vai arrastando, é só clicar e arrastar. Para ficar mais lógico para mim aqui. Então, fiz a intersecção. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar o que é hidrografia. A gente fez esse processo lá e agora a gente precisa fazer aqui. Então, para isso eu vou usar o diferença. Então, eu vou usar o diferença. Vou entrar com a camada que é a intersecção, né? App total do imóvel, que é essa aqui, e vou tirar o mesclar a hidrografia. Por isso que eu já mesclei a hidrografia naquele momento. Você poderia ter gerado buffer para cada hidrografia. Poderia ter gerado buffer para cada hidrografia, sim. Porém, eu já de qualquer forma já ia precisar que elas estivessem mescladas a hidrografia para usar nesse momento, para tirar a massa d'água da app. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então quando eu faço isso, percebam, ele está puxando a área total, intersecção, né? O meu buffer total da app menos que está dentro do imóvel e tirou a hidrografia. Nessa diferença aqui eu vou lançar uma saída. Vou app menos massa d'água. E vou executar isso aqui para ver se até o momento eu fiz certo. Às vezes a gente deixa passar algum detalhezinho. Então é importante sempre você ir testando para ver se você não deixou passar nada. Vamos lá. Aparentemente, por enquanto, tudo certo. Então já tem aqui, ó, minha app sem a massa d'água. Tudo funcionando certinho.
Aparentemente nenhum erro nas camadas. Ok. Então funcionou até o momento. Vou remover e voltar para o modelador. Vou excluir aqui, que eu não quero essa saída nesse momento. O que eu preciso fazer agora? Já está tudo certinho. Eu só quero separar o que tá tudo como se fosse uma camada só. Então eu preciso transformar isso em mais de uma camada. Então eu vou de multiparte para parte simples. Então eu vou entrar aqui, ó, multiparte para parte simples. Camada de entrada, vou entrar com a diferença. E não vou dar uma saída ainda para a parte única, ainda não vou dar uma saída. Aqui eu já vou deixar o nome parte simples, porque é isso mesmo que significa, não preciso dar outro nome aqui não. Ok, mas aqui nessa diferença eu vou dar um nome assim, app menos e massa d'água. Eu não estou usando apóstrofo porque eu não gosto desses caracteres muito diferentes, porque pode dar algum problema. Então aqui, app menos massa d'água, gerou uma única feição multiparte, e aqui eu estou transformando em parte simples. Pronto, aqui já vai dar uma saída legal lá, porém essa saída aqui vai estar com um monte de atributos diferentes. Então lembra que lá no projeto eu fui e removi manualmente aqueles campos e fiz os cálculos? Aqui eu não preciso fazer isso, eu posso vir simplesmente na ferramenta editar campos, eu só adiciono os campos que eu tenho interesse. Eu vou jogar 3 campos aqui. Vou jogar o campo nome, vou jogar o campo área, e vou jogar o campo somatório. Tipo, o campo nome é texto, string, campo área é double, né? E o campo somatório também. Aqui eu posso até botar o comprimento 80, 10, precisão 3, ok. Agora eu preciso calcular esses campos. Então eu vou vir aqui no campo nome. Qual vai ser o nome? Daqui eu estou falando das apps já de saída, já é o resultado final do meu projeto. Então eu vou chamar de app apenas. Então dei um nomezinho aqui, app. Aqui eu quero calcular a área. Aqui eu vou simplesmente chamar de área. Eu posso... estou editando aqui, área. Ok. E aqui eu vou fazer o somatório da área. Então, sum, área, fechou. Então, eu vou mudar o somatório da área. E aqui eu vou dar um campo de saída, que é meu campo final. Então, eu vou chamar esse campo de app total do imóvel. Vou colocar assim, acento. App total do imóvel. Essa vai ser a minha saída final. Vamos colocar a entrada errada. A entrada é isso. Partes únicas. Só vou cancelar aqui, vocês verem. Ó, quando eu coloco a entrada errada, é fácil perceber que a linha que ele está puxando do lugar errado. Então eu tenho que vir aqui e mudar a minha entrada para parte simples. Então agora ele está puxando aqui do lugar certo. Beleza? Aqui eu posso, aqui é o mesmo do compositor, sabe? Dar zoom, afastar, escala, enquadrar tudo. Eu uso muito isso aqui, ó. Você vê tudo que está na tela. Vou adensar aqui mais um pouco meu mapinha de algoritmos. Ok. Vou executar ele aqui. Escolher as hidrografias, rio, represa, lagoa. Importante, quando você coloca lá para ele fazer cálculos com rio, represa e lagoa, mesmo que você não tenha a lagoa desenhada aqui no momento, é importante você marcar ela, para os algoritmos funcionarem redondinho. Mesmo que ele não encontre a feição, mas ele encontrando a camada, ele funciona melhor. Tá? Fica a dica. Nascente, área total do imóvel, Mandei executar. Ok. App total do imóvel. Funcionando redondinho, parte simples. Nada daqui, ó. 1, 2, 3, tudo
Vamos ver se a tabela de atributo funcionou, que às vezes não funciona. Funcionou. Inclusive deu o mesmo valor, se eu não me engano, da... Vocês estão assistindo o vídeo e vão me confirmar depois. Deu o mesmo valor da app que a gente tinha calculado antes manualmente. Então ele dá aqui o valor de cada app dessa e o valor total de todas as apps. Perfeito? Então funcionou corretamente, né? Então nosso algoritmo já está funcionando perfeitamente. Então agora eu vou salvar o que a gente fez. Eu corri um risco, inclusive, desculpem, mas eu vou passar as orientações. Sempre que vocês vão fazendo, fez um, jogou mais um, vem aqui e salva ele. Porque se você dá um problema no QGIS, você já está aqui e a última vez que você salvou foi aqui no buffer de nascente, você perdeu tudo. Então, cada algoritmo que você lança aqui, clica em salvar. Esse modelo aqui é relativamente simples. Tem modelos que são muito mais complexos e se você esquecer de salvar enquanto você está fazendo, você vai perder muita informação. Então, salvei. O que eu vou fazer? Deixa eu confirmar aqui onde eu salvei ele. Então, salvei aqui no app teste 1. O que eu vou fazer? Salvei, confirmei que salvei, fechei. Vou remover esse app aqui que eu gerei agora. Ok. Vou vir aqui na engrenagem e vou adicionar modelo à caixa de ferramenta. Então, com isso, o que eu faço? Jogo aqui app teste 1. Vou repetir aqui, ó. Engrenagemzinha, adicionar modelo à caixa de ferramenta. Escolho o que a gente acabou de salvar. Abrir. Ele vai vir para cá, ó. Calcular app. Então, a partir desse momento, nesse computador, esse modelo não sai mais daqui. Só se você apagar as informações do seu perfil de usuário, ele vai ficar sempre aqui. Então, dependendo do projeto que você está utilizando, ele vai ficar disponível aqui, nessa caixa. Né? Lembrando que nesse modelo, a gente vai clicar aqui em editar modelo, a gente pode até alterar alguma coisa dele. Lembrando que a gente usou muitas regrinhas que, para elas funcionarem, elas precisam das informações que estão nessas tabelas de atributo dessas camadas que a gente utilizou. Eu vou deixar o link para vocês baixarem esse projeto na descrição do vídeo para vocês testarem. Mas assim, vocês não precisam usar as mesmas regras que foram utilizadas aqui. Mas vocês têm que saber se você utilizou uma regra que é baseada em um campo específico da tabela de atributo, a sua tabela de atributo sempre tem que ter esse campo. Senão, o modelo não vai funcionar. Então aqui, por exemplo, ele calcula a app com base na largura do rio. Então ele usa a largura do rio como referência. Se você não tiver esse campo, largura, e o campo tem que estar escrito exatamente dessa forma, e tem que ter uma informação numérica aqui dentro, não vai funcionar. Ah, mas está diferente, no lugar de largura eu tenho só um L. Aí você tem que vir aqui no modelo, editar o modelo, e aqui no buffer da ideografia, na expressão que a gente utilizou, você vai mudar. Então aqui, ó, largura, aí você tem que trocar. Lá no meu eu tenho só um L. E o mesmo vale para represa, vale para lagoa, entenderam? Então é só saber que essas regras que vocês utilizaram aqui, dentro do distância do buffer, uma calculadora dentro da distância do buffer, ela faz referência a esses campos aqui. Então tem que estar correlacionado. Se tiver alguma informação diferente, não vai funcionar. Bom, agora eu vou executar pela primeira vez o meu buffer, o meu algoritmo, que agora eu já posso chamar ele de algoritmo, porque já é um modelo pronto, ele já abre para mim como se fosse um algoritmo. Vou selecionar minhas funções de hidrografia, então vamos lá, rio, represa e lagoa, ok, nascente, né? Área total do imóvel, e vou mandar executar. Poderia até ter colocado para salvar, né? Esqueci. Enfim. Mas está aqui, ó. App, está até escrito errado esse negócio. App total do imóvel. Posso abrir a tabela de atributos, está aqui todas as informações. Posso alterar essas informações, inclusive, porque estão salvas. Não é o virtual, esses campos. E, ok. Deixa eu remover, Posso mudar o estilo dele aqui. Então, vou botar aqui um vermelhão.
Então temos aqui nossas áreas de... Posso rotular elas, inclusive. Posso botar rótulo com a área, né? Posso calcular a área, já posso inserir esse... Tá aqui o rótulo. O problema é que tem muitas casas decimais, aí vocês assistem a aula de rótulos aí para aprender como concatenar as informações e ver como você faz para colocar só o rótulo específico do que você quer. A exemplo aqui do rio, né? Que o rio aqui tem umas regrinhas aqui, né? Que você pode usar até no valor do rótulo, você pode utilizar a calculadora de campo do QGIS. Então, bom, basicamente é isso. O que eu vou fazer para vocês agora para provar que o projeto funciona? Eu vou abrir um outro projeto aqui no computador e vou executar o mesmo algoritmo, só executar para vocês verem ele funcionando em outra propriedade. Então aqui nós temos outro projeto. E nesse projeto nós vamos executar só o algoritmo. Então a gente já tem aqui uma represa, só que essa represa ela não tem app, porque ela é muito pequena. Mas eu vou mudar aqui a largura dela só para ela gerar um app. Então eu vou botar aqui que essa represa tem lá seus 10 metros de app, ok. Vou mudar aqui a largura de um desses rios aqui também, porque aqui é um rio só. Vou mudar a largura desse rio aqui então. Vou botar 25, ok. Então, nós temos aqui então uma outra propriedade, só com as camadas de hidrografia e tal. Aqui os outros aqui estão tudo desabilitados no momento. A gente está vendo só a hidrografia. Vou gerar aqui ó, a simulação do app para vocês verem. A simulação já está funcionando aqui. E eu vou executar agora o algoritmo. Então vamos lá. Eu vou aqui em modelos, calcular app. Como eu falei para vocês, eu vou escolher rio, represa e lagoa, mesmo que eu não tenha lagoa aqui. Vou escolher nascente e vou escolher aqui área total do imóvel, área total do imóvel. E vou escolher onde salvar. Esse aqui eu vou mandar salvar no arquivo. Vou chamar de app total do imóvel. Salvar. Vou botar um 2 aqui que não quero substituir não. E vou mandar executar. Então nós temos aqui a nossa app total do imóvel já recortadinho para cada app separada, sem sobreposição, aqui eu tenho uma feição só, sem feições multiparte, tudo funcionando redondinho. E eu abri a tabela de atributos, ele já me dá o somatório e a área de cada app. Então eu posso abrir 10 propriedades e repetir, usar só esse algoritmo para as 10 propriedades e vai funcionar perfeitamente, sem nenhum problema. Ainda, se você tem o modelo no seu computador e você quer enviar esse modelo junto com um projeto para alguém, por exemplo, eu tenho esse projeto que eu utilizo para fazer o CAR. Eu vou mandar uma versão simplificada dele para vocês testarem o projeto, né? Para vocês testarem o modelador já pronto e executar as funções que eu passei no curso. Então vocês precisam desse conteúdo específico. Ele vai ser em imagem, porque a imagem é muito pesada para mandar no Drive, alguma coisa assim, né? Mas ele vai com todas as outras informações. Então é importante vocês terem o seguinte, vocês têm como adicionar um modelo ao projeto. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu modelo aberto, né? Acabei de abrir ele, estou com o meu projeto que eu estou trabalhando aberto. O meu projeto de CAR, aqui que eu utilizo diariamente, né? Que eu trabalho com ele, por exemplo, eu quero que esse modelo esteja nesse projeto. Então, eu vou passar esse projeto para alguém. Eu quero que o meu modelo vá junto. Então, você vem aqui com o projeto que você está trabalhando, o seu projeto modelo, o projeto que a gente
fala, né, é isso aqui, ó, projeto é esse arquivo, @projeto, né, no caso eu chamei de @projeto, né, mas o modelo é QGS, né, então a gente vem em propriedades, ele é o modelo QGS. Então é importante que vocês saibam que as informações podem ser salvas junto com o projeto, assim como todas as camadas são salvas no projeto, o modelo também pode. Para isso, basta você clicar aqui, ó, salvar modelo no projeto. Eu vou mudar até o nome aqui, calcular app total do imóvel. Pronto, esse é o nome do meu projeto. Eu vou só clicar aqui, ó, salvar modelo no projeto. Pronto. A partir de agora, sempre que eu abrir esse modelo, eu posso copiar essa pasta, mandar para alguém, como que eu vou fazer para mandar para vocês, ele já vai estar aqui, entenderam? Até vou botar um nome diferente aqui para vocês não confundirem depois, né? Mas o modelo já vai estar aqui prontinho para vocês utilizarem. Então você pode compartilhar um projeto com alguém e um algoritmo que você desenvolveu já vai junto com esse projeto. Só preciso clicar aqui em executar e ele vai funcionar redondinho utilizando as camadas desse projeto. Então fica aí mais essa dica, que quando vocês utilizarem um projeto, vocês podem distribuir para alunos, empresas, colegas que utilizem os mesmos recursos, que precisem desse mesmo projeto, desse mesmo modelo, dessa forma, ok? Tá? Esse é o conteúdo do vídeo de hoje, né? Então aqui, por exemplo, fica a dica aí se vocês quiserem pegar esse algoritmo, esse projeto e avançar ele um pouco mais, testar novas possibilidades, ou testar num que se aplica ao dia a dia de vocês, algo que vocês estejam precisando de resolver e um modelo gráfico desse possa auxiliá-los. Dúvidas, deixem aí no comentário, fico à disposição. Desculpe se o vídeo ficou muito longo, mas é um conteúdo um pouco mais complexo, mais importante, porém, para quem está precisando de aprender e de utilizar isso no dia a dia, vale a pena pegar o seu computador, pegar o QGIS e tentar repetir esses passos e depois tentar aplicar em algo que você precise. Qualquer dúvida de dicas, sugestões, se você tem algum problema, quiser deixar nos comentários, com algum link para algum arquivo que você queira que eu dê uma olhada, fique à vontade, entre em contato, a gente está à disposição. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que você acha que pode ter interesse, eu acho que isso é muito importante e vai evitar de você gastar uma grana com um curso para aprender a fazer algo desse tipo, que apesar de ser relativamente simples e fácil de ensinar, é algo que é muito importante e vale a pena você dedicar umas horas do seu conhecimento a aprender sobre isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.